Olá, boa tarde. Reunião do Congresso Nacional e discussões sobre as propostas que prevêem prisão após condenação em segunda instância. São os destaques da semana. Vamos conversar com Isabela Dutra. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. André, o Congresso Nacional se reúne amanhã, nesta terça-feira, à 13h, para apreciar 2 vetos do presidente Jair Bolsonaro que ainda estão na pauta e também para votar 25 projetos que abrem crédito no orçamento para ministérios e outros órgãos do governo. O primeiro item na pauta é uma mini-reforma eleitoral, que ainda tem 4 dispositivos, 4 assuntos que precisam ser votados, que ainda não foram votados e precisam ser apreciados pelos deputados e senadores. Um deles proíbe o uso do fundo eleitoral do fundo partidário para o pagamento de multas eleitorais. E o segundo altera o prazo limite para requerer a inelegibilidade de candidatos. O outro item da pauta, o segundo veto, acaba com a preferência de indenizações para mulheres marisqueiras em caso de desastres ambientais. André, essa é a pauta do Congresso Nacional, mas mais cedo de manhã, às 10 horas, a Comissão de Constituição e Justiça vai se reunir, vai fazer uma reunião extraordinária com 3 itens na pauta. Um deles é o projeto que permite a volta da prisão após condenação em segunda instância por uma alteração no Código de Processo Penal. Nas últimas semanas, houve um acordo entre líderes da Câmara e do Senado para priorizar a proposta de emenda à Constituição sobre o assunto que está tramitando na Câmara dos Deputados. Mas alguns senadores não concordaram com essa decisão e pediram para a presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, botar esse projeto em votação, para então os dois tramitarem em conjunto, ao mesmo tempo, tanto a proposta da Câmara quanto esse projeto do Senado. A senadora, então, colocou esse projeto na pauta de amanhã, na reunião de amanhã, às 10 horas da manhã. Além desse projeto, existem duas propostas de emenda à Constituição na pauta. Uma delas é sobre a PEC emergencial, que faz parte do pacote Mais Brasil do governo e que cria gatilhos para limitar os gastos públicos quando as despesas do governo chegarem a 95% da receita. A outra PEC que está na pauta autoriza a transferência direta para estados e municípios de recursos das emendas individuais do orçamento. É isso, André? Muito obrigado, Isabela. A Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência pública hoje para discutir a violência no Brasil, com foco na defesa dos segmentos mais vulneráveis e no caso ocorrido em Paraisópolis em 1º de dezembro. No debate, a denúncia. O que aconteceu outro dia em Paraisópolis, bairro paulistano, já vem acontecendo há muito tempo. As denúncias a seguir são de 2012. Os moradores organizaram-se e levaram ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo diversas declarações manuscritas, dando conta das inúmeras arbitrariedades dos policiais militares. Utiliza-se de métodos violentos, completamente desnecessários e desproporcionais. É o mesmo narrado nas outras manifestações que estamos descrevendo. Não permitem que haja aglomeração de pessoas, desrespeitando o direito constitucional de reunião, agindo de forma violenta e truculenta com bombas de gás, spray de pimenta, armas de fogo. O Estado, que é ausente em fornecer e garantir direitos mais básicos das pessoas, se faz presente por meio da polícia para perseguir e amedrontar. Minha filha estava tomando banho, 2 policiais saíram entrando na minha casa olhando tudo. Um foi no banheiro e abriu a cortina, com ela pelada dentro. Ela gritou e ele disse: "Cala a boca, sua piranha." Minha filha fica apavorada. Ela tem 7 anos, ela chora, não quer ir para a escola. Diz que não quer me deixar aqui sozinha porque tem medo de me perder. A gente não sabe o horário que vai começar a dar tiro. Quando começa, eu boto a minha filha no chão e deito em cima dela. Gays, lésbicas, transgêneros e travestis, outro segmento visado nas ruas e no sistema prisional. Temos procurado lançar diretrizes e fazer com que os gestores estaduais, os secretários estaduais entendam a importância de, em casos necessários, separar essas pessoas, fazer alas ou celas específicas, para que elas tenham o seu direito ao nome social, que elas consigam se autodeclarar sem sofrer violência maior ali dentro do sistema prisional. Esses dados são feitos já desde 1980. A cada 19 horas, uma pessoa LGBTI+, é assassinada no Brasil, com requintes de crueldade.
e uma pessoa é agredida no Brasil a cada 2 horas. E a expectativa das pessoas trans é de 35 anos. A população negra é maioria nas estatísticas e minoria quando se trata de ser respeitada e ter acesso a emprego, bens materiais e simbólicos e justiça. Segundo dados do DIEESE, a gente tem no Distrito Federal 230 mil pessoas desempregadas. A maioria da população brasileira que está desempregada, de mais de 3 milhões, são negros e pardos. Então a gente precisa buscar a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, a permanência delas e que eles tenham ascensão profissional. Uma nota de esperança foi compartilhada por este convidado. É a pessoa do Movimento Nacional de População em Situação de Rua do Estado de Alagoas, que ele faz parte da equipe Ronda no Bairro, ele capacita policiais, os policiais ligam para ele em determinadas situações para poder mediar conflitos, para poder atuar junto às pessoas em situação de rua. Uma coisa muito simples, conversaram. As pessoas em situação de rua conversaram com os policiais. Claro que isso não resolveu 100% da noite para o dia. Ainda assim tiveram situações de violência, mas aí a corregedoria, a ouvidoria da polícia passou a atuar. Os próprios policiais começaram a denunciar os seus colegas que passaram a extrapolar aquele combinado feito. E na Comissão de Direitos Humanos também foi lançado hoje um livro com receitas e sabores da melhor tradição de nossos quilombos. Afropaladar, Nutrindo a Cultura, catálogo sobre a culinária dos povos quilombolas de Mato Grosso. O livro é de Jaqueline Silva. Jaqueline é antropóloga, produtora cultural e militante do movimento negro. É natural de Cuiabá, mas tem passagem por Brasília. Seu livro... O Afropaladar, para mim, ele evoca a ideia de que existe uma forma peculiar de experimentar o mundo através dos sentidos e da coletividade, dos saberes e dos sabores africanos recriados na diáspora pelos afrodescendentes. E dessa forma, o alimento ele é um conector simbólico com a espiritualidade, a ancestralidade e a cultura. Nas receitas, a tradição passada de geração em geração. Nos pratos, um quê de simplicidade, uma alquimia requintada com os produtos da terra. Um dos pratos também mais importantes de Cuiabá e de Mato Grosso são as comidas à base de banana, banana da terra. A carne com banana, banana frita, a farofa de banana, muitos produtos à base de banana. Charque também? Sim, a carne seca, eu carne chamo de sol. É a mesma coisa, meu. Sim, existem algumas diferenças conforme a região. Nosso quebra-torto, que é uma comida um pouco mais forte, né, para dar sustância. Senadores brasileiros participaram em Madrid, na Espanha, da COP25, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O presidente do Senado reuniu-se com representantes de ONGs e disse que o parlamento brasileiro respeita a legislação ambiental e que nos últimos 10 anos, mais de 65 propostas relacionadas à área foram aprovadas. Os senadores Randolfo Rodrigues, Elisiane Gama e Fabiano Contarato também participaram da comitiva brasileira. E ainda sobre a COP25, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, escreveu hoje em uma rede social: reuni-me nesta segunda-feira com os governadores da Amazônia Legal em Madrid, onde elaboramos documento que ratificará os compromissos brasileiros para a área ambiental, em especial na região amazônica. O ministro Salles, que participou do encontro, subscreverá o documento. O senador Luiz do Carmo foi a Massachusetts, nos Estados Unidos, fazer uma palestra sobre o projeto dele, que pede a reserva de 30% das vagas do Legislativo para mulheres. O evento foi organizado em parceria com a Associação de Mulheres Empreendedoras. Luiz do Carmo encontrou brasileiras que moram nos Estados Unidos e também foi convidado para uma reunião do Senado de Massachusetts. O senador nos enviou um vídeo em que diz que também aprendeu com a Organização dos Americanos e que vai trazer experiências para o Brasil. O Brasil pode ser diferente, simplesmente ser mais sério na política brasileira e levar algumas coisas que tem aqui no Senado Federal para o Brasil, para nós mudar o Brasil. O Brasil é uma grande nação e merece ter um futuro brilhante. E eu estou aqui para pegar o de melhor que tem aqui para realmente levar para o Brasil e dar certo o Brasil. O Brasil é um país que merece dar certo.
A cobrança de tributos atrasados, a chamada execução fiscal, poderá ser feita por meio de arbitragens em vez de ações judiciais. É o que prevê projeto do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. A proposta vai ser tema de audiência pública daqui a pouco na Comissão de Constituição e Justiça, a partir das 14h. Aqui no estúdio estamos com Roberto Pasqualini, do Comitê Brasileiro de Arbitragem, que vai participar da audiência. Boa tarde, Roberto Pasqualini. Boa tarde, André. Olha só, são 31,4 milhões de ações de execução fiscal nos tribunais brasileiros. A cada 100 processos que entram, apenas 8 são concluídos dentro do mesmo ano. Como é que a arbitragem pode ajudar a desembaraçar essa coisa tão emperrada? A arbitragem é um processo que vai julgar uma questão tributária, por exemplo, fora do judiciário. Então, há uma Câmara de Arbitragem, se elegem árbitros privados, esses árbitros examinam a questão tributária em discussão e dão uma sentença. Essa sentença não admite recurso, portanto, ela é final, definitiva, vale tanto quanto uma sentença judicial e é proferida muito mais rapidamente do que os processos que tramitam na Justiça, 34 milhões e tanto. Antes de começar aqui, o jornal estava conversando e nós falávamos sobre Portugal, que é o grande exemplo nessa área. O senhor podia falar para a gente como é que funciona por lá? Posso sim. Portugal editou uma legislação para tratar de arbitragem em questões fiscais. Isso tem pouco menos de 10 anos já. É um sistema de arbitragem em que um árbitro escolhido pelo Estado, um árbitro escolhido pelo contribuinte, eles examinam o caso, em caso de divergência, elegem mais um terceiro árbitro e esses 3 decidem a questão. Essa arbitragem em Portugal, em matéria tributária, tem um resultado fantástico nesse tempo que eu já mencionei, 8, 9, 10 anos. Para surpresa de tanta gente, inclusive aqui no Brasil, os processos de arbitragem tributária em Portugal, em média, são resolvidos em 4 meses e meio. Isso é inimaginável numa questão tributária aqui no Brasil. Roberto, quais os tipos mais comuns de execução fiscal? E entraria também IPTU, IPVA? Todas as matérias tributárias, quando não pagas ou quando sujeitas a um auto de infração, uma fiscalização, em todos os tributos, inclusive IPTU, IPVA, que são tributos patrimoniais. Mas também há execução fiscal em matéria de imposto de renda, matéria de IPI, matéria de ICMS, imposto sobre serviços. A execução fiscal se propõe, o Estado propõe, o município propõe, a União propõe, quando não há uma solução amigável, o contribuinte discute se deve pagar ou não. Esse é o processo de execução fiscal. Agora, assim, na prática, o Estado é que procuraria a arbitragem ou só o cidadão devedor? Só o cidadão é que pode escolher a via em que vai ser discutido o caso dele. É a via administrativa, a via judicial, esse é o que nós temos hoje. E uma terceira via, que se esse projeto do senador Anastasia for implantado, for aprovado, a terceira via será a via arbitral. Ok. Vocês do Comitê Brasileiro de Arbitragem têm já uma larga experiência em eventos, explicando como funciona e defendendo essa causa aqui no Brasil. Pela experiência de vocês, onde é que tem mais resistência a uma ideia como essa? A maior resistência, André, vem, a meu ver, da pouco conhecimento da sociedade quanto ao processo de arbitragem. Essa é uma primeira razão. Segunda razão, a resistência
do aparelho estatal. O administrador tributário pode se sentir diminuído, vamos dizer assim, no seu poder de cobrar imposto. Cobrar imposto é uma atividade privativa do Estado. O agente estatal, ao ver a arbitragem, que é uma atividade privada, resolver uma questão fiscal, pode se sentir diminuído e daí, possivelmente, a maior resistência. Ok. Roberto Pasqualini, muito obrigado pela sua entrevista e boa sorte na audiência pública que você vai participar daqui a pouquinho, não é isso? Muito obrigado, André. Ok. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga a distribuição de notícias falsas na internet realiza nesta semana 2 audiências públicas. As reuniões estão marcadas para terça e quinta-feira. O primeiro suplente do senador Flávio Bolsonaro vai ser ouvido. Polêmica. Não põe o dedo na minha cara. Não põe o dedo na minha cara. Peraí. Não, isso não é jornalismo. Denúncias. Dos 5.400.000 seguidores, no caso do presidente da República, 1.402.000 são robôs. É o esquema da produção de fake news e isso tem uma finalidade. Quem contratou o gabinete do ódio a pedido do presidente Bolsonaro foi exatamente ele. E explicações. A dispensa do serviço de ministro é uma prerrogativa do presidente. Uma maneira de intimidar todos aqueles que apoiam Bolsonaro. Tudo que foi colocado aqui não tem nada a ver com fake news. Tem a ver com uma pessoa que está se aliando a outras que querem calar as redes. Já foram mais de 52 horas de discussões entre especialistas, senadores, deputados e outras autoridades. Com o recesso do fim de ano se aproximando, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito instalada para investigar as fake news deve realizar nesta semana as 2 últimas reuniões do ano. Na quinta-feira, professores de Direito e Comunicação vão apresentar informações para ajudar os parlamentares nas análises e investigações. Antes disso, na terça-feira, quem deve falar é o empresário Paulo Marinho. Esta é a audiência mais esperada, já que ele é o primeiro suplente do senador Flávio Bolsonaro e um dos principais articuladores da campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Segundo denúncia da CPMI, na sua residência foi montado um estúdio para a produção de vídeos para a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Então, caberá a ele explicar ou falar, se assim desejar, se esse estúdio também foi utilizado para produzir vídeos que denigriu a imagem dos demais adversários ao presidente da República. Comissões parlamentares de inquérito, sejam elas mistas ou não, têm o prazo de 120 dias para finalizar os trabalhos. Esse período pode ser prorrogado por mais 60 dias, 180 no total. É o caso da CPMI das fake news. Como foi instalada no dia 4 de setembro deste ano, a CPI mista tem até o dia 13 de abril do ano que vem para que o relatório final seja aprovado. Mas isso dá mais de 180 dias, não é? É que o prazo só conta no período em que o Congresso tem atividade legislativa, ou seja, durante o recesso parlamentar, entre os dias 23 de dezembro e 1º de fevereiro, a contagem para. Se houver necessidade, após a conclusão dos 180 dias, poderemos solicitar a sua prorrogação para que a gente dê sequência às investigações. Não podemos mais, gente, permitir que pessoas coloquem perfis falsos nas redes sociais para depreciar seus alvos, para atingir famílias. Isso vai ser o nosso grande legado para a sociedade brasileira. O seguro contra acidentes de trânsito, DPVAT, pode ser extinto. Uma medida provisória que acaba com o benefício está sendo analisada por uma comissão mista que se reúne amanhã. O senador Marcos Rogério é o relator. O pai de Leonardo Magalhães sofreu um acidente automobilístico no início de 2019. Ele perdeu o controle do carro e colidiu com um poste. Não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. A família de Leonardo recebeu R$ 13.500 de seguro, valor que foi custeado pelo DPVAT. O dinheiro ajudou bastante nesse momento difícil. Nós levamos mais ou menos uns 5 meses para receber o seguro. Pedi uma documentação, sempre estava faltando alguma coisa, algum carimbo, alguma assinatura. Só nessa questão, mas eu achei que foi menos burocrático do que outras situações. A pessoa está com
a situação financeira precária e é uma ajuda assim, para a pessoa retomar o controle financeiro. O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores terrestres, ou DPVAT, cobre despesas suplementares e médicas em casos de invalidez permanente, acidentes com morte e de indenizações às vítimas de acidentes causados por automóveis. Até o início de 2019, o seguro era pago anualmente por proprietários de veículos, mas pode ser extinto definitivamente. Segundo a seguradora líder que administra o DPVAT, somente em 2018, mais de 320 mil indenizações foram pagas nos 3 tipos de cobertura. Do total de indenizações, 70% foram para acidentes de trânsito com vítimas que adquiriram algum tipo de invalidez permanente. Foram mais de 228 mil ocorrências nessa cobertura. As motocicletas, que representam apenas 27% da frota nacional, foram responsáveis por cerca de 75% das indenizações pagas em 2018. Se existe má aplicação de recursos, se existe desvio, se existe fraude, tudo pode ser combatido para melhorar um sistema que, na essência, é muito bom e é muito importante para a sociedade. Então, muito melhor do que tentar acabar com um mecanismo socialmente justo por conta de desvios, é combater os desvios, para melhorar o serviço público que tem essa característica de proteção social. Acho que o presidente da República tomou a iniciativa de editar uma medida provisória para enfrentar esse tema, que tem problemas, que tem dificuldades, que precisam ser enfrentados. Se a solução melhor e mais importante para o país é justamente a extinção dessa modalidade de seguro ou outro modelo, isso deve ser fruto de um amplo debate, de uma ampla compreensão no âmbito da comissão. O senador Paulo Paim, durante pronunciamento em plenário, se posicionou contra a extinção do seguro e disse que irá pedir a rejeição da medida provisória. É diferente mudar, alterar, ajustar, ver onde é que tem problema, outra é acabar com o sistema. Essa medida provisória é um equívoco, por isso apresentei uma emenda para que a proposta do fim do DPVAT seja rejeitada. E com a gente aqui no estúdio, o produtor e apresentador do programa Agenda Econômica, José Paulo Tupinambá. Seja bem-vindo, Tupi. Obrigado, André. Tupi, parece que a inflação, depois de ter dado uma trégua, está querendo de novo mostrar as garras, é isso? É isso aí, André. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A previsão da inflação do Boletim Focus do Banco Central, ela cresceu bastante nas últimas semanas. E ela cresceu com força. Na prévia para dezembro, a expectativa dobrou em relação a 4 semanas atrás. Lembrando que esse boletim, o Focus, traz a previsão de agentes do mercado para diversos índices, entre eles a inflação. A previsão para esse mês, ela subiu de 0,35%, que era a mediana de há 4 semanas atrás, para 0,7%, no boletim divulgado hoje. No acumulado do ano, isso aumentou mais ainda, porque subiu meio ponto percentual. Passou de 3,31% há 4 semanas atrás para 3,34% nesse boletim divulgado hoje. Tupi, é a comida do brasileiro que está pesando? Sim, André, e particularmente a carne, né? No índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, divulgado pelo IBGE, a carne subiu mais de 8% em novembro, com o consumo turbinado pelas importações chinesas. Com o aumento, o reajuste acumulado no ano para esse produto, ele passa de 12%, como a gente pode ver aqui. E a carne bovina, ela puxou o preço das outras carnes. A suína já subiu quase 14%, né? 3,4% agora em novembro, 13,7% no acumulado do ano. Mas tem outros vilões também nessa história. O feijão carioca, que só esse mês subiu 6,7%, ele já acumula um aumento esse ano de 24,3%, André. Pois é, Tupi. Na questão aí da carne, é uma notícia boa para o exportador brasileiro, mas ruim para o consumidor brasileiro, né? Muito obrigado pela sua participação. Beneficia um, prejudica o outro. Obrigado a você, André. É um prazer para mim estar sempre aqui. Ok. As calçadas brasileiras foram reprovadas numa avaliação de qualidade feita por um grupo de organizações não governamentais. O resultado foi debatido em audiência pública realizada na sexta-feira na Comissão Temporária de Mobilidade Urbana da Comissão de Direitos Humanos.
O pedestre não tem vida fácil em nenhuma das 27 capitais brasileiras. O levantamento do portal Mobilize Brasil considerou 13 critérios. São Paulo foi a mais bem avaliada, Belém a pior, mas nenhuma ficou bem na foto. Nenhuma conseguiu chegar à média mínima aceitável, que seria de 8, e as médias ficaram ainda abaixo da nota de 7. Nós identificamos problemas que são comuns a todas as cidades, né? Ações das concessionárias de energia, de comunicações e saneamentos, além dos próprios órgãos de trânsito municipais que destroem e não recompõem os pavimentos a partir das suas instalações. Falta de pinturas das faixas de pedestres, inclusive no caso das operações tapa-buracos. Falta de manutenção em geral dessas calçadas. O representante das associações civis de mobilidade a pé viu o plano plurianual de investimentos do governo federal para os próximos anos. O resultado não foi animador. Foram excluídos os programas de mobilidade ativa. Então, no PPA de 2020 a 2023, que é o orientador dos programas que vão orientar a aplicação dos recursos do governo federal, foram excluídos os programas explicitamente, né? E o argumento é que não, nós vamos fazer, só que não precisa estar explícito. Só que sem estar explícito, nós da sociedade civil, nós não temos como acompanhar, senador. Também não adianta só a gente lá da Secretaria Nacional de Mobilidade estar discutindo no tema, mas ser uma voz isolada, por exemplo, no governo federal. A gente precisa também envolver, por exemplo, a questão ali do pessoal que trabalha com a parte orçamentária, né, como você comentou, né, da questão do PPA. Então, assim, a gente poder fazer um trabalho de conscientização também em outras áreas, né, que passam essas questões aí do desenvolvimento de políticas públicas. As prefeituras podem ser enquadradas na Lei de Responsabilidade Fiscal por não investirem na mobilidade a pé. Mas o representante do Ministério do Desenvolvimento Regional disse que o governo prefere convencer os gestores municipais a realizar as melhorias. Ele também afirmou que não tem como fiscalizar o país inteiro. O Estado está presente em todos os lugares é difícil, né? Quando era na estrutura, por exemplo, do Ministério das Cidades, a gente falava que o Ministério das Cidades, mas só tinha representação em Brasília, não tinha representações nos estados. Então, e como é que a gente acompanha, fiscaliza, né? Então, os técnicos ficam um pouco amarrados com isso. O cidadão que vai ser beneficiado com aquele empreendimento, aquela obra. Então, acho que ali o cidadão pode e deve, né, fazer esse papel de fiscalizador e de cobrador, né? O Senado participa de uma rede de órgãos públicos que procuram melhorar as condições de acessibilidade. Algumas dessas ações foram apresentadas na audiência. Então, no eixo temático de infraestrutura, nós estamos trabalhando com a contratação de obras para promover acessibilidade nas áreas de grande circulação do edifício principal e anexo 1. Essa é uma ação que já é originária do plano anterior de 2018, todavia é uma ação que demanda projetos, contratações e a própria execução, portanto, é uma ação entendemos que de longo prazo. Além disso, nós temos um projeto que já está em andamento, que é a garantia da acessibilidade arquitetônica nas guaritas de acesso aos edifícios do Complexo Arquitetônico do Senado e também tornar banheiros acessíveis. Os banheiros já estão em fase avançada, temos vários banheiros acessíveis, mas ainda temos alguns que estão em planejamento. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.